Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Diário Estoico, um dia esplendoroso para você. Hoje, 11 de agosto, com o tema Sem tempo para teorias, apenas resultados. Quando surgiu para nós a seguinte questão, entre o hábito e a teoria, qual seria o melhor meio para alcançar a virtude? Entendendo-se por teoria aquilo que nos ensina a conduta correta e por hábito o costume de agir de acordo com essa teoria. Musônio considerou que o hábito era mais eficaz. Musônio Rufo, em suas palestras. Como diz Hamlet, há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Não há tempo para dissertar sobre nossas teorias estarem ou não corretas. Estamos lidando com o mundo real. O que importa é como vai lidar com a situação que está se apresentando para você e se será capaz de superá-la e seguir adiante. Isso não quer dizer que vale tudo, mas não podemos esquecer que, embora as teorias sejam limpas e simples, as situações raramente o são. Que maravilhosa reflexão de hoje, pessoal. Musônio Rufo, ele foi mestre e professor de um aluno chamado Epicteto. E Epicteto aparece com muita frequência por aqui nos nossos vídeos. E ele tem uma obra registrada chamada Enchiridion, que do latim significa aquilo que está à mão, o manual de Epicteto. E lá no final dessa obra, ele mostra um pouco sobre as etapas filosóficas que um aprendiz da filosofia deve colocar em prática na sua vida. E a primeira etapa de todas, ele diz que é a prática dos ensinamentos. Não é sobre a teoria, não é sobre o estudo, não é sobre o ensino, é sobre a prática. Porque ele coloca um exemplo muito claro. As pessoas sabem que mentir é errado, mas a grande maioria das pessoas mentem. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. A diferença entre o idealismo e o realismo. Você idealiza uma teoria, mas na realidade você não pratica. Por isso é muito melhor você começar praticando e entendendo na realidade que mentir é errado, porque quando você mente isso gera consequências, você acaba acobertando a verdade e a verdade é a única coisa que você tem para viver e você vai percebendo na pele, no skin in the game, que isso é errado. E depois você vai entender na teoria. Mentir é errado por conta da prática, por conta da realidade, isso eu já sei. Agora, mentir é errado porque, filosoficamente falando, em teoria, acontece isso e isso e aquilo. 1 grama de prática vale mais do que 1 tonelada de teoria, porque o seu resultado, o seu hábito, o seu exemplo fala muito mais alto do que você diz, do que você se mostra como eloquente, do que no seu discurso. Muitas pessoas falam que mentir é errado, mas mentem. As pessoas falam que praticar o bem é o certo, mas praticam a maldade. As pessoas falam que o correto é buscar a excelência, mas trocam a excelência pelo vício. É exatamente isso que nós estamos trazendo aqui hoje. O ser humano, ele tem que ser um pouco mais prático em sua vida, em tudo que ele fala. O discurso, ele pode até convencer, mas é o exemplo que arrasta. Porque ninguém consegue contestar o seu exemplo. Você vai lá e faz. É a realidade, não é idealismo. Do que adianta eu falar aqui de todas essas coisas muito belas, desses pensadores sábios, da sabedoria filosófica, e aí um aluno vem e faz uma crítica construtiva em relação ao meu trabalho, alguma coisa que ele não gostou, e aí eu vou lá e mando o aluno tomar naquele lugar, por exemplo. Eu vou lá e emito um xingamento contra ele. Seria correto? Será que iria condizer a minha ação, a minha teoria com a minha prática, o meu hábito com o meu discurso? É exatamente isso que estamos falando aqui hoje. Então, se você estiver em dúvida se você deve estudar mais ou praticar mais, faça os dois, mas priorize a prática. Priorize a prática porque a prática ela é incontestável. Quando você pratica, aquilo já é seu. A teoria ela pode ser esquecida, a teoria pode ser refutada, a teoria pode ser postulada por um outro pensador que vem depois e coloca algo mais completo, mas a prática ninguém altera. Quando você mostra ao mundo que mentir é errado não pelo que você fala, mas pelo que você faz, quando você mostra ao mundo que o correto é você buscar conhecimento, a mesma coisa do seu filho em casa. Você quer instigar o hábito da leitura no seu filho, que ele venha te ver lendo, que ele venha ver você todos os dias ali com o livro na mão, tomando uma xícara de café, porque assim ele vai vendo e vai percebendo o que é correto, não pelo que você fala, porque palavras vão ao vento, agora pelo que você faz. É exatamente isso que nós estamos trazendo aqui. Muito obrigado, deixa aqui a sua interpretação e até amanhã.